Dando sequência à nossa leitura do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Amplia-se a área de trabalho. Aquela havia sido uma reunião especial, em que as duas instituições dedicadas ao bem uniram-se para afirmar propósitos de fidelidade a Jesus, desarmar os emaranhados fios da intolerância e dos desplantes em referência à beleza do Espiritismo. A doutrina de Jesus nos oferece desrespeito à vida imortal. Não se trata, portanto, de um código de ética transitório para acomodações e conforto durante a vida física. Sobretudo, tem a ver com a realidade do ser indestrutível, não somente com os seus desequilíbrios, não sendo uma nova caixa de Pandora para a solução de problemas como vem sendo utilizada pelo desconhecimento de alguns membros que nelas mourejam. A existência física é bênção incomparável, mediante a qual a consciência do si desperta e faculta o entendimento de valores que jazem adormecidos nos resfolhos do ser. Longa ou breve, é sempre transitória e tem por objetivo alertar o ser humano para a sua realidade transcendental, especialmente ante os sofrimentos que irrompem de todo o lado e a impermanência, a fragilidade material. Quando se conhecer profundamente o significado da revelação da imortalidade, alterar-se-á a conduta moral e os objetivos essenciais da existência passarão a um plano de maior relevância, por abrangerem mais do que o breve período carnal, alongando-se em direção à imortalidade. Henrique, por exemplo, o irmão caído na estrada, que fazia recordar a vítima do assalto narrado por Jesus na parábola do bom samaritano, à medida que despertou da hipnose do mal, conheceu algum dos princípios espíritas, operou uma revolução interna digna de louvor. Havia sido, na juventude, advogado promissor, com uma brilhante carreira, vivência social invejável, mas sem resistência para as reparações que lhe estavam no programa evolutivo, em decorrência do comportamento soberbo de existência próxima passada. Envolveu-se nas armadilhas do sexo e do álcool, nas altas rodas da ilusão, apaixonando-se por jovem leviana, exploradora, que o desnorteou completamente após exaurir-lhe os recursos econômicos e logo o abandonou quando se lhe apresentaram alguns sintomas de tuberculose pulmonar. Sem uma fé religiosa racional que o ajudasse a compreender as vicissitudes, mergulhou no mais fundo no álcool, na drogadização, quando foi conduzido por amigos apiedados a uma clínica de pessoas com tuberculose, na qual, após um ano de sofrimentos, teve o mal estagnado, conseguindo a cura clínica, não, porém, a saúde real. Deixou-se consumir pela paixão doentia e, descendo os degraus do infortúnio, terminou na rua, à semelhança de outros tantos sofredores que se perderam de si mesmos. A bondade cristã de Sinira ergueu-o vagarosamente, apresentou-lhe novo rumo, diferente significado existencial, no qual poderia auto-encontrar-se, tornar-se credor de uma vida harmônica. Nesse momento, mesmo em recuperação difícil dos vícios que se permitira, descobriu na arte de ajudar o sentido psicológico para a sua existência despedaçada. A sua proposta para o núcleo de socorro, em bairro modesto, passou a preencher-lhe os espaços mentais, a aproximar-se mais da instituição de amor que lhe ensejava a recuperação interior. As dificuldades que o assaltavam na sociedade haviam criado situações conflitantes, uma rede bem tecida de intrigas e maledicências, grupos hostis uns aos outros, enquanto se ensinava cordialidade e amor. A partir da libertação dos adversários espirituais, mudar-se-iam os comportamentos, porque Carolina, ao despertar para a sua realidade pessoal, começou a elaborar um plano de edificação moral interna
e a trabalhar em favor do próximo em qualquer situação em que ele se apresentasse. As instituições de qualquer porte devem manter relacionamentos fraternais de sustentação, a fim de se ampararem nos momentos difíceis, sempre preocupadas em fazer o melhor, conforme os ensinamentos do Mestre, sem as infelizes competições, muito do agrado do ego doentio daqueles que as constituem. Enquanto os benfeitores exultavam ante os primeiros resultados promissores, as criaturas experimentavam alterações significativas na emoção, no prazer de estarem juntas a serviço do bem. Fazia algum tempo que uma veneranda sociedade espírita, com digna folha de serviços ao Senhor e à humanidade, estava sendo sitiada por inimigos soezes da verdade. Sob a sua inspiração, lentamente se infiltraram nas suas fileiras pessoas inescrupulosas, de boa aparência, loquazes e de projeção social, com propósitos exibicionistas de poder, de grandeza, ao considerarem o imenso patrimônio material que a tornava muito bem situada entre as demais suas correligionárias. Com excelente programa de divulgação doutrinária, houve um grande progresso social e passou a desfrutar de respeito e consideração na comunidade em que se encontrava fixada. No entanto, é normal que a grande árvore, quando tomba, produza muito ruído, enquanto que, ao crescer, o fenômeno dá-se em silêncio. Sitiada pelos adversários desencarnados do Cristo, começaram a surgir as disputas mesquinhas pelos cargos de projeção, formando-se grupos que se antagonizavam, embora mantendo a aparência jovial que lhes disfarçava os sentimentos. As suas atividades mediúnicas, não obstante os cuidados dos mentores espirituais, passaram a apresentar excentricidades, a adoção de teorias absurdas, falsamente rotuladas como científicas, sem qualquer estrutura dessa natureza, diminuindo-se o atendimento aos sofredores desencarnados, por serem experiências do passado já ultrapassadas. Concomitantemente, como sempre ocorre, surgiu um grupo falsamente intelectualizado para combater os denominados serviços de desobsessão, que passaram a ser transferidos para programas psicoterapêuticos, chegando-se a substituir, para uma linguagem técnica, os demônios referidos no Evangelho pelos conflitos que seriam os demônios reais a afligirem as pessoas. O desfile das vaidades, num crescendo contínuo, praticamente expulsou os espíritos nobres da sociedade espírita, tornando-se não lógico agrupamento de espíritas sem espíritos. Nesse crescendo de presunção em autodesenvolvimento, surgiram os descontentes com os administradores fiéis, que desejavam preservar o patrimônio que lhes fora confiado, e logo as calúnias, disputas, encarregaram-se do trabalho interno de destruição, quais cupins que invadiram madeira nobre e não foram percebidos, mantendo a aparência brilhante, mas internamente em decomposição. No passado, os desafios aos espíritas procediam do mundo exterior, sendo fáceis e percebidos e mesmo superados. Na atualidade, porém, a crueza da perseguição é de natureza interna, na intimidade das próprias instituições, por invigilância de alguns adeptos, de não se permitirem penetrar pelo conhecimento verdadeiro da doutrina. Adicionando-se a essa fragilidade moral, as perturbações provocadas pelos inimigos invisíveis, que se comprazem em gerar conflitos, sobretudo trabalhando as imperfeições morais daqueles que lhes tombam como vítimas. O Espiritismo é doutrina eminentemente cristã, fixada nos postulados exarados pelo Mestre Jesus, devendo os seus adeptos estar vigilantes, a fim de que os pruridos da vaidade, da presunção, do orgulho, não os dominem. Toda edificação que tenha deficiência na sua base está sempre ameaçada de ruir. Assim, devem ser considerados os trabalhos espirituais que deverão reger as consciências humanas no futuro,
construídos na lealdade de princípios e de conduta com os seus membros profundamente vinculados à oração, à vivência dos pensamentos saudáveis, não dando campo mental à futilidade nem a cruezas deste momento tão aflitivo. A sociedade espírita são os membros que a constituem, não a aparência material, as suas estruturas físicas, mas os serviços iluminativos que nela se operam, a paciência, a compaixão para os desnorteados que a buscam, onde vibre a lição ímpar da caridade, que deve sempre ser praticada conforme as circunstâncias e no momento, jamais adiada, sob justificativas organizacionais, porque quando é muito discutida, o socorro emergencial chega tardiamente. Faço eu aqui uma parte. Não é raro a pessoa chegar ao centro espírita com uma necessidade imediata. Está sofrida, está sofrendo, perdeu um ente querido, perdeu um amor, perdeu dinheiro, perdeu qualquer coisa, está doente. E esse dirigente manda que ele venha no outro dia da semana, separado para essa atividade. O socorro tem que ser agora, porque ela está sofrendo agora. A necessidade é agora, não é na quarta-feira, dia desse atendimento. Que isso fique claro em todos os nossos corações. Que possamos sempre nos colocar no lugar daquele que vem pedir socorro. Certo? Se fôssemos nós, não gostaríamos de ser atendido imediatamente? É a mesma coisa. Vamos continuar nossa leitura. Indispensável que os espíritas se conscientizem de que o Evangelho é muito mais do que um dos belos livros que a humanidade tem conhecimento, sendo um tratado de conduta, um tesouro a ser aplicado em todos os momentos da existência humana. Naquela mesma madrugada, após as atividades de amparo à nobre casa do irmão Astolfo, nosso grupo dirigiu-se à entidade que parecia a constrição das trevas, e se encontrava em verdadeiras batalhas, nas quais o ódio contorcia as relações anti-amistosas e a violência das paixões descera a nível insuportável. Ao invés de serem estudados os problemas em conjunto fraternal, como recomenda o dever cristão, alcançavam as páginas dos jornais em escandalosas acusações de peculato, de abusos de poder, de apadrinhamentos e desvios de verbas, desmoralizando na opinião pública o trabalho de muitos decênios de abnegação e de luta. Igualmente, paravam ameaças de processos por parte de alguns dos seus diretores de intervenção judicial e até mesmo policial. A situação estava insustentável. De nada valiam as admoestações dos guias espirituais que sofriam a ingratidão dos seus pupilos e também eram acusados de mistificadores a serviço dos companheiros denominados corruptos quando não anuíam as suas condutas perversas. O escândalo sempre encontra ressonância nas mentes ociosas e os conflitos pessoais, nesses momentos, tornam-se armas de acusação e de vingança imprevisível. Quando se atinge esse estado de ânimo, é quase inútil qualquer tentativa de reconciliação, porque cada oponente se ocupa no bastião escuro do seu interesse, desloca-se emocionalmente da realidade para sintonizar com os objetivos inditosos que no momento acalenta. Não obstante, os serviços edificantes ali realizados na sucessão dos anos haviam feito a instituição granjear grande número de espíritos reconhecidos que velavam pelo seu progresso, lutavam pela conservação do seu patrimônio moral e espiritual. Insistiam na ação do compromisso cristão iluminativo. Foram esses beneficiários, desde criancinhas, amparados no momento próprio, enfermos e desvalidos do passado, necessitados do presente, trabalhadores amorosos que formavam a muralha de resistência ao mal, embora sofrendo a infrene agressividade de todos os lados, fiéis, porém, à obra de caridade e de libertação de consciência. A instituição, por muitos títulos, rica em méritos, estava inscrita no livro do Reino dos Céus, pela obra de construção do amor e da verdade na terra.
Seus fundadores e antigos cooperadores, agora desencarnados, embora lamentando profundamente a situação de que muitos não se davam conta, que dizia respeito à interferência das forças das trevas, que tentavam, em seu tempo, enfrentar o próprio mestre e agora operavam com maldade, buscavam preservar a psicosfera de harmonia entre os que permaneciam fiéis ao programa de amor. Ao mesmo tempo, fortalecendo-os a fim de que se mantivessem em silêncio, sem defesas injustificáveis, quais Jesus no pretório, porque a verdade não necessita de palavras e sempre triunfa. Neste amálgama de sentimentos vários de amor e de gratidão, reuniam-se e rogavam ao Senhor a vida e a sua interferência pessoal, a fim de que os danos já causados não desanimassem os lidadores fiéis e a obra pudesse sobreviver à tempestade voluptuosa. Como consequência, o nosso grupo de ação deslocou-se para a sede da veneranda sociedade, a fim de serem tomadas providências mais radicais, com o propósito de modificar-se a paisagem danosa e ameaçadora. Os mentores da sociedade haviam programado um encontro espiritual entre as duas alas em dissidência, em tentativa de atenuar a gravidade da situação, demonstrando a interferência das trevas no delicado processo de agressividade. Cooperadores das primeiras horas, que morejavam no nosso lado, foram adredemente convidados e especialistas em desobsessão, que desde há muito serviam na instituição, encontravam-se convocados, bem como dedicados médiuns e assistentes fiéis aos postulados de união e de entendimento para a magna reunião que logo mais deveria ter lugar. Quando chegamos ao edifício, encontramo-lo envolto em densas vibrações negativas, embora, vez de outra, brilhassem relâmpagos que tinham a finalidade de diluir as construções deletérias acumuladas nos últimos meses. Entidades de baixa condição moral rodeavam o prédio ou acotovelavam-se, curiosas umas zombeter as outras, e pronunciavam epítetos degradantes em relação aos servidores dedicados ao dever. Igualmente, espíritos generosos que participavam dos compromissos iluminativos adentravam-se, dirigiam-se para as atividades a que se vinculavam, embora à avançada hora da madrugada, quando atendiam os mais necessitados, surpreendidos pelas injunções penosas da existência. Fomos recebidos à porta de entrada pelo fundador da instituição e o nobre dirigente espiritual que se destacava pela beleza refletida na face e na tranquilidade que exteriorizava, fruto da sua perfeita comunhão com as esferas mais elevadas. Alguns dos convidados reencarnados já se encontravam no recinto dedicado às conferências. Numa das salas menores, enquanto os diretores e os dirigentes eram conduzidos aos lugares reservados antecipadamente. Lembro aqui que essa reunião é no plano espiritual, é no prédio espiritual da instituição. Continuando, às 2 horas da madrugada, com o recinto repleto, onde se respirava um clima de expectativa, embora as expressões de desagrado de alguns companheiros que reencontravam aqueles contra os quais se voltavam, dominados por transtornos graves. Não pude evitar a reflexão de que todos éramos irmãos, que compartilhávamos os mesmos ideais cristãos, apresentando-se alguns como inimigos fidagais, que se combatiam com certa ferocidade, chegando ao extremo de tal comportamento ameaçar os alicerces espíritas da nobre sociedade. Recordei-me então de como somos frágeis, de nos deixamos intoxicar pelas emanações morbíferas das trevas, evocando a cena de Jerusalém transformada, muito diferente do dia em que o Filho do Homem a penetrara montando no jumentinho, sem qualquer arma de triunfo ou ambição guerreira, mas pacificador por excelência. Rememorei o povo simples em saudação festiva, erguendo palmas e atirando flores para logo passar a cena hedionda do julgamento no pretório. Mesmo Pilatos, pusilânime, insensato, perverso e desumano, não lhes vê culpa e deseja libertá-lo.
enquanto a mesma multidão, assolada pelos perversos representantes do sinédrio, tomada por espíritos do mal, pediam a sua crucificação, mesmo sabendo que ele era um justo e bom. Os inimigos desencarnados constituem pesada carga psíquica sobre a humanidade física, por serem as almas despojadas da organização fisiológica, ainda aprisionadas nas paixões inferiores, em vãs tentativas de lutar contra as soberanas leis da vida. De alguma forma, representam o mito de Lúcifer, que se teria rebelado contra Deus e fora expulso do paraíso para as geenas infernais. Desencarnando sob o fardo de ódio e dos anseios de vingança contra os seus irmãos, reúnem-se em bandos de cidades onde se acreditam livres da interferência divina, lutam com ferocidade contra o amor e a solidariedade e os formosos comportamentos saudáveis e promotores da felicidade terrestre, sempre relativa. Por verem os espíritas, os discípulos de Jesus, ora, devotados à instalação do reino de céu entre as criaturas humanas, têm-nos como adversários e investem contra os seus compromissos de fidelidade ao bem, recorrem sem dúvida às leis de causa e efeito e se utilizam das brechas morais para se conectarem, iniciando os lamentáveis processos de obsessão. Não apenas contra os discípulos da terceira revelação, como é óbvio, porém contra todos aqueles que se afadigam pelo bem, portadores de grande crueldade uns, outros enganados sob a indução de hipnose profunda, acreditam, irresponsáveis e alucinados, que poderão aumentar o caos moral do planeta, enquanto se locupletam nos tremendos fenômenos de vampirismo e de obsessões inomináveis. Não poucos males que vitimam a sociedade têm as suas matrizes na erraticidade inferior, ou seja, nos planos espirituais inferiores, onde pululam em conúbio mortíficos com os seus seres chefes arrogantes e prepotentes que se atrevem a ignorar a divindade. Neste momento, quando se opera a grande transformação do mundo de sofrimentos em direção a melhores condições espirituais e morais, esforçam os seus propósitos maléficos por perceberem que a luz do Calvário é via de libertação. Naturalmente, as instituições que abrigam os servidores da verdade de todo matiz, seres humanos ainda imperfeitos, que são, fazem-se vítimas das suas induções destrutivas, por utilizarem das mazelas derivadas do egoísmo e do orgulho ainda predominantes em a natureza humana. Chegar a época das eleições regimentais para a administração da emérita entidade. Iniciaram-se os propósitos perversos vagarosamente em silêncio, através da urdidura da maledicência disfarçada, com lamentos, censuras veladas ou claras, tomando vulto na razão direta, em que acusações legítimas ou não tomavam forma e avançavam no rumo do escândalo. Esqueceram-se dos bons e laboriosos amigos de que o escândalo que é necessário ocorrerá, mas é necessário muito cuidado, a fim de que não se torne o detonador dele. Nada passa despercebido do divino administrador, que dispõe de recursos inimagináveis para disciplinar a rebeldia, corrigir os erros, advertir e orientar todos aqueles que se equivocam. Não se trata de covardia moral ou anuência com as irregularidades, mas de confiança irrestrita em Deus, sempre fazendo o melhor que lhe esteja ao alcance, tirando a trave do olho, esquecendo-se do argueiro no seu próximo. Os impulsos do ego, os estímulos em favor das competições infelizes, as revoltas surdas, abafados pelas mágoas e rancores acalentados, e rompem em forma de defesa do bem e dão lugar às interferências realmente infelizes que destroem edificações planejadas do mais além em todos os tempos. Faço eu, meus amigos, a lembrança de muitos cargos eletivos que chegaram, por exemplo, na Federação Espírita, e pessoas essas
que tinham, na verdade, interesses outros, chegaram ao cúmulo de mutilar obras psicografadas, alterando seus conteúdos. A própria Gênese, o próprio O Céu e o Inferno de Kardec, obras que foram mutiladas, muitas vezes tirando capítulos inteiros, mudando termos. Isso existe, é preciso estarmos atentos e fugirmos de todos aqueles que têm os cargos como sendo mais importantes do que a tarefa a ser cumprida. Mas vamos continuar. Nos primórdios do cristianismo nascente, as heresias tornaram-se tão volumosas que destruíram as bases do amor que deve vigir entre os discípulos de Jesus, dando lugar aos sínodos, concílios extravagantes, reuniões de caráter político e econômico, com total esquecimento do bem e da fraternidade, conforme ensinara e vivera Jesus. É verdade, faço eu nova observação. A reencarnação estava presente nos evangelhos e um dos concílios retirou porque uma das pessoas não queria renascer como um ser de baixa condição social, como se a gente pudesse decretar o fim da reencarnação, não é verdade? Mas são as infantilidades do ser humano. Continuando. Simultaneamente, as perseguições do Império Romano tomaram vulto, porém, ao invés de anularem ou diminuírem o fervor dos mártires, deram-lhe vitalidade para que fosse perpetuada a mensagem em forma de renúncia, abnegação e sacrifício. No entanto, as divisões, filhas do orgulho e da presunção de alguns teólogos que passaram a história como pais da Igreja, dividiram-na em grupinhos de discípulos discrepantes, excomungados uns, abençoados outros, distantes da humildade do homem de Nazaré, que pôs o amor acima de toda e qualquer injunção ou acontecimento. Na atualidade, os maiores desafios e testemunhos já não são fora das fronteiras dos núcleos de iluminação, porém, dentro delas, repetimos, pelo esquecimento da simplicidade, da pobreza, da ternura entre todos, da abnegação junto aos filhos do Calvário, que vêm sendo substituídos pelos poderosos do mundo, enganados em si mesmo e enganadores dos seus amigos. Meus queridos amigos, lembrem qual foi o único momento em que Jesus criticou bravamente? Foi contra os vendilhões do templo. Então, todo e qualquer templo onde o dinheiro estiver presente, lá não estará Jesus, porque essa atitude o desagrada grandemente. Ele, certo, ele tem piedade dessas pessoas, mas ele não comunga com essas pessoas. Então, meus amigos, tenhamos sempre isso em mente. Esse meu recanto religioso exige dinheiro? E aí nós sabemos se podemos ficar ou podemos partir. Continuando. É, portanto, favorável o campo para as dissensões, porque cada indivíduo se acha no direito de criticar, de impor suas ideias e opiniões, nem sempre corretas, de transformação lenta, mas segura, de modificar o celeiro de luz em clube de frivolidades, clínica em favor de várias terapias sem apoio evangélico, de disputas por projeções de destaque, pela rudeza no trato, pela autopromoção, desvaneios que ficam e se decompõem com os despojos materiais após a morte física. Quando, pois, se fale sobre obsessões, perseguições espirituais de nível inferior, tenha-se o cuidado de tentar descobrir as fontes de onde procedem, as circunstâncias em que se dão, as tomadas de ligação, os plugs, identificando a faixa vibratória na qual se encontram os antenados. É sempre muito mais fácil diagnosticar-se o mal nos outros, apontar-se aqueles que se extraviam e se encontram em processos perturbadores, sem valores morais para auxiliar, sem censura,
para contribuir em favor da sua recuperação, considerando-se que o grupo é importante numa corrente. Quando um elo se enfraquece, toda a segurança periclita. Havia se instalado terrível perturbação na casa de amor. Agora, sob os carmartelos, ou seja, as pancadas dos rancores e das censuras incessantes das inimizades que substituíam as antigas afeições, ameaçando as construções respeitáveis que haviam sido realizadas com sacrifício de homens e mulheres abnegados do passado, assim como do presente. Naquela madrugada, portanto, previamente preparada, encontravam-se os litigantes encarnados, trazidos pelos mentores e suas vítimas, e também dos algozes desencarnados, que os telecomandavam espiritualmente. O ambiente respirava diversificadas vibrações. Alguns dos convidados, ao despertarem, notarem a presença daqueles aos quais acusavam, não podiam esconder os sentimentos de antipatia, ressentimento, quanto outros, comovidos, dando-se conta do que estavam acontecendo, deixavam-se dominar pela oração e súplica a Deus, em favor próprio, assim como do conjunto. Preparando o ambiente após esclarecimentos do venerando médico dos pobres, Dr. Bezerra, uma diáfana claridade de tonalidade azul suave fez-se no ambiente, e ouvimos delicada música com efeitos terapêuticos, à semelhança de um bálsamo sobre a superfície ardente e dolorosa. Neste comenos, vimos entrar venerando mártir do cristianismo primitivo, acompanhado por iluminados benfeitores que conseguiram transformar com sua presença o ambiente, diluindo as construções mentais de antipatia e as vibrações de mal-estar em clima de harmonia e de esperança. Os médiuns da instituição, convidados a encontravam-se ao redor da mesa de atividades espirituais, como ocorre no dia a dia das casas espíritas para o bendito Ministério de Socorro. O visitante especial acercou-se do dirigente do trabalho, nosso irmão Augusto, inspirou-o a levantar-se com uma voz harmoniosa, orou a proteção do Mestre inovidável para as realizações que iriam ter lugar. Sua doce voz evocava os dias do martírio, quando a fidelidade dos discípulos era superior à sua abnegação, acompanhada pela morte iluminativa das noites terríveis dos espetáculos circenses em louvor ao sublime crucificado. Pétalas de luz diáfanas caíam sobre todos nós, como resposta dos céus esplendorosos às súplicas angustiosas dos novos discípulos de Jesus. Meus amigos, tivemos um capítulo muito cheio de rodeios, mas é a forma tanto do espírito como do médium se comunicarem conosco. Espero que tenham tido paciência com o objetivo deste capítulo, que foi reunir as pessoas que estavam levando conflito à casa espírita. Foram reunidas espiritualmente para um encontro com espíritos elevados e terem solução para os impasses que estavam ocorrendo. Então, essa reunião deve ser descrita no próximo capítulo. Aguardo a todos com carinho. Abraços.